Eu sou uma mãe de 39 anos, com 2 filhos maravilhosos, Kimi, de 14 anos, e meu caçula de 9 anos. Recentemente, Kimi está prestes a começar o ensino médio, e a escola enviou uma lista de atividades extracurriculares que ela pode participar. Como mãe, sempre acreditei que essas atividades são cruciais para o desenvolvimento acadêmico e social dos meus filhos. Incentivei Kimi a escolher alguns clubes que a interessassem, e ela, com seu entusiasmo juvenil, escolheu 10. Claro, sabíamos que precisaríamos reduzir essa lista, mas fiquei feliz em ver seu interesse em se envolver. A dinâmica de nossa família é um pouco complicada. Divido a custódia dos meus filhos com o pai deles, Dave. Temos um acordo onde eles passam uma semana por mês com ele e o restante do tempo comigo. Essa configuração tem funcionado bem até agora, embora, como qualquer arranjo de custódia compartilhada, tenha seus desafios. Dave recentemente se casou novamente com Amy, que trouxe 3 filhos menores de 13 anos para a família, além de um bebê que tiveram juntos. A casa deles é sempre movimentada, e eu entendo que a vida pode ser caótica para eles. Kimi, apesar de sua energia e entusiasmo, tenta, o que torna difícil para ela gerenciar suas próprias necessidades, quanto mais cuidar de outras crianças. No entanto, ela é uma garota brilhante e cheia de potencial, e eu quero garantir que ela tenha todas as oportunidades para crescer e se desenvolver. Quando ela me mostrou a lista de clubes que escolheu, fiquei orgulhosa de ver sua vontade de se envolver e explorar novos interesses. Era um sinal de que ela estava pronta para abraçar essa nova fase de sua vida escolar com entusiasmo. Foi então que a situação começou a se complicar. Kimi enviou a lista de clubes para seu pai, esperando que ele pudesse ajudá-la a decidir. No entanto, em vez de uma resposta de Dave, recebi uma ligação de Amy. Ela parecia preocupada e perguntou se Kimi realmente iria participar de todos aqueles clubes. Expliquei que não todos, mas alguns, com certeza. Foi nesse momento que Amy revelou seu verdadeiro motivo para ligar. Ela queria que Kimi fosse para a casa deles logo após a escola para cuidar de seus filhos. Fiquei chocada com o pedido. Como poderia uma adolescente contar, que ainda está aprendendo a cuidar de si mesma, ser responsável por 4 crianças pequenas? Amy, com um tom de voz que misturava urgência e desespero, começou a explicar sua situação. Ela estava prestes a voltar ao trabalho e precisava desesperadamente de alguém para cuidar de seus filhos após a escola. A princípio, pensei que ela estava apenas pedindo ajuda ocasional, mas logo ficou claro que ela esperava que Kimi assumisse essa responsabilidade diariamente. Fiquei perplexa. Como ela podia pensar que uma adolescente de 14 anos, que ainda está aprendendo a gerenciar suas próprias necessidades devido ao TAA, poderia cuidar de 4 crianças pequenas de forma consistente? A situação se tornou ainda mais chocante quando Amy começou a detalhar suas dificuldades. Ela falou sobre como era difícil ser mãe de 4 filhos que dependiam tanto dela, especialmente com um bebê recém-nascido. Ela mencionou que os custos de cuidados infantis eram exorbitantes e que, com Dave trabalhando longas horas, ela estava se sentindo sobrecarregada e sem opções. Enquanto ela falava, eu podia sentir a pressão e o desespero em sua voz, mas isso não mudava o fato de que seu pedido era completamente irrealista e injusto para Kimi. Eu tentei explicar a Amy que Kimi precisava de tempo para se adaptar ao ensino médio e que as atividades extracurriculares eram uma parte importante desse processo. No entanto, Amy parecia surda aos meus argumentos. Ela continuou insistindo que, como família, todos precisavam contribuir e que Kimi deveria fazer sua parte cuidando dos irmãos. A cada nova tentativa de argumentação, eu me sentia mais frustrada e preocupada. Como mãe, meu instinto era proteger minha filha e garantir que ela tivesse as melhores oportunidades para crescer e se desenvolver, e o pedido de Amy ia contra tudo isso. A conversa tomou um rumo ainda mais tenso quando Amy começou a contar uma história triste sobre suas lutas diárias. Ela falou sobre noites sem dormir, a exaustão constante e a sensação de estar sozinha nessa jornada. Embora eu pudesse simpatizar com suas dificuldades, não podia aceitar que a solução fosse sobrecarregar minha filha com responsabilidades que ela não estava pronta para assumir. A cada palavra de Amy, minha determinação em proteger Kimi se fortalecia. Eu sabia que precisava ser firme e deixar claro que, apesar das dificuldades de Amy, Kimi não poderia ser a solução para seus problemas. Eu respirei fundo e, com toda a calma que consegui reunir, expliquei a Amy que, apesar de entender suas dificuldades, Kimi não estava em posição de assumir a responsabilidade de cuidar de 4 crianças pequenas.
Reforcei que Kimi tinha TAI e que ela mesma precisava de suporte e estrutura para gerenciar suas atividades diárias. Além disso, as atividades extracurriculares eram uma parte crucial do seu desenvolvimento, algo que eu não estava disposta a sacrificar. Amy, no entanto, parecia implacável em sua insistência, como se não conseguisse ver a gravidade do que estava pedindo. A cada tentativa de argumentação, Amy repetia sua história de dificuldades, quase como um disco quebrado. Ela parecia incapaz de aceitar um não como resposta. A situação se tornou ainda mais tensa quando ela começou a insinuar que eu estava sendo egoísta e insensível às suas necessidades. Foi nesse momento que percebi que a conversa não estava indo a lugar nenhum. Eu precisava ser mais firme. Disse a Amy, de forma clara e direta, que minha resposta era definitiva, que Amy não seria babá dos filhos dela. A reação de Amy foi de pura indignação, como se eu tivesse cometido uma grande injustiça. A tensão aumentou quando Amy começou a elevar a voz, acusando-me de não entender o que significa ser parte de uma família. Ela argumentou que, como família, todos deveriam se ajudar e que eu estava falhando em ensinar isso a Kimi. Eu, por outro lado, sabia que estava fazendo o melhor para minha filha. A ideia de Kimi sacrificar suas oportunidades e seu bem-estar para resolver os problemas de Amy era inaceitável para mim. Finalmente, depois de ouvir a mesma história triste pela terceira vez, interrompi Amy. Disse a ela que, honestamente, era patético esperar que uma garota de 14 anos assumisse responsabilidades que nem mesmo um adulto deveria carregar sozinho. Falei que ela precisava crescer e encontrar soluções mais adequadas para seus problemas, em vez de depender de uma criança para compensar suas dificuldades. Depois de conversar com Kimi e perceber o quanto ela estava aliviada por não ter que assumir a responsabilidade de cuidar dos filhos de Amy, decidi que era hora de estabelecer limites firmes com Dave e Amy. Marquei uma reunião com ambos para discutir a situação de forma clara e direta. Quando nos encontramos, comecei explicando que, como mãe, minha prioridade era o bem-estar e o desenvolvimento de Kimi. Reforcei que as atividades extracurriculares eram essenciais para sua socialização e crescimento acadêmico, e que ela não poderia ser sobrecarregada com responsabilidades que não eram suas. Dave tentou argumentar novamente, mas desta vez fui mais assertiva. Disse a ele que entendia as dificuldades que ele e Amy estavam enfrentando, mas que isso não justificava colocar uma adolescente em uma posição tão difícil. Expliquei que Kimi precisava de tempo para se concentrar em seus estudos e atividades, e que era injusto esperar que ela sacrificasse isso para resolver os problemas de outra família. Amy, visivelmente irritada, tentou interromper várias vezes, mas continuei firme. Disse a ela que, como adultos, era nossa responsabilidade encontrar soluções adequadas para nossos problemas, sem recorrer a uma criança para isso. Para minha surpresa, Dave finalmente começou a entender meu ponto de vista. Ele admitiu que talvez estivesse pedindo demais de Kimi e que precisava encontrar outras formas de ajudar Amy. No entanto, Amy ainda parecia relutante em aceitar a situação. Foi então que sugeri que eles considerassem outras opções, como contratar uma babá ou buscar ajuda de familiares próximos. Também mencionei a possibilidade de Amy procurar grupos de apoio para mães, onde poderia encontrar recursos e conselhos úteis. A ideia de buscar ajuda externa parecia acalmar um pouco a tensão, e Amy finalmente concordou em considerar essas opções. Com os limites estabelecidos, senti um grande alívio. Sabia que a situação ainda poderia ser complicada, mas pelo menos havia deixado claro que Kimi não seria sobrecarregada com responsabilidades que não eram suas. Continuei a apoiar minha filha em suas atividades extracurriculares, incentivando-a a explorar seus interesses e a se envolver na escola. A experiência nos ensinou a importância de estabelecer limites claros e de proteger o bem-estar de nossos filhos, mesmo quando enfrentamos pressões externas. Kimi, por sua vez, floresceu em suas novas atividades, mostrando a todos nós o quanto era capaz quando tinha o apoio e a liberdade para crescer. O que achou dessa história? Você acha que eu realmente estava errado? Qual seria seu conselho para mim? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário e considere ser um membro do canal clicando aqui embaixo no inscreva-se. Muito obrigada a todos por assistirem até aqui.